Olá pessoal, neste vídeo aqui nós vamos aprender a fazer uma montagem, né, dos elementos dentro desta caixa, tá? Então todo esse conjunto aqui vai fazer parte de uma única peça, tá? Que fará parte de uma futura máquina que iremos construir a partir deste vídeo, né? Então por enquanto nós não sabemos ainda a estrutura, né, da máquina, e aqui nós começamos, né, com pequenas ideias, né, do começo, né, da máquina, tá? E buscamos apenas no início a ideia do esforço que fará, né, na ponta do eixo, tá? E do pescoço dele aqui, tá? Onde vai o rolamento, né? Então a gente faz um cálculo, assim, do esforço que será executado aqui, né? Se for pequeno, obviamente o diâmetro aqui é relativo, né? Não pode ser muito pequenininho também, tá? Já visto que o rolamento aqui, ele tem 55 de diâmetro no eixo aqui, tá? E aqui o pescoço maior tem 60 milímetros, tá? Então, a gente faz um cálculo baseado no que vai fazer de serviço aqui, tá bom? Não será um esforço muito grande, né, que será realizado na máquina, mas sempre é bom pensarmos em segurança, né? Então, é bom a gente fazer um cálculo antes do que vai ser executado na máquina, né? Futuramente, né, quando esta máquina já estiver na bancada, né, ela já estiver dado um corpo para esta máquina, aí nós estaremos comentando, né, do que ela vai ser executada, né, o que ela vai fazer, tá bom? No momento, né, nós precisamos de uma máquina para refilar concha, tá? E nós vamos, no início, né, pensando em fazer uma refiladeira para refilar conchas, tá? Mas poderá fazer outro tipo de serviço também, e nós estaremos comentando aí nos vídeos futuros, tá? Agora, no momento, nós vamos fazer montagem, tá? Dicas para montagem, né? E já seguindo o comentário, e se já tivesse pronta, né? E como que nós já estaríamos trabalhando na desmontagem, né? E na montagem, tá? Então vamos supor que já trabalhou a máquina, e para efeito de montagem da nossa montagem aqui, eu já vou dando os comentários, tá? E as dicas aqui também, né? Então, vamos supor que nós desmontamos todo o conjunto por motivo de uma troca do rolamento, tá? Então, este rolamento aqui é um rolamento cônico, né? Já visto que... Eu vou só afastar a capa aqui para vocês verem a parte interna. Ok? Então, na máquina, ou no eixo, é esta posição que ele tem que vir aqui no lugar dele, tá? Então, ele vai descer nessa posição que ele está para cá, tá? Ele não pode ser invertido, né? Porque não vai dar certo na capa do rolamento, mas muitas vezes ocorre alguns erros, eu vou dizer, né, primários, tá? De montagem, de inverter o rolamento e colocar ele aqui, tá? Pode ser que até na hora da remoção do rolamento acabe estragando até a gaiolinha dele aqui, tá? Porque talvez ele vai pegar a pressão na gaiola do rolamento e vai acabar estragando, né? Porque na hora da montagem dentro do bloco aqui, da caixa, não vai dar certo, né? Então você vai ser obrigado a fazer a remoção do rolamento daqui para fora, tá? E como ele vai estar com uma pressão muito boa aqui, né? Em torno aí de 1/100 de pressão, a remoção dele por prensa hidráulica, tá? Então, para colocar até que não, né? Pode ser até dando umas pancadas, você consegue colocar ele aqui. Mas para remoção, infelizmente, tem que ser na prensa hidráulica, tá? Então vamos montar, né? O nosso rolamento aqui. A capa, depois a capa, ela não vai ser colocada aqui agora, né? Então, o corpo do rolamento, né? Só com os macarrãozinhos aqui, ou roletes. Macarrão é outro rolamento que tem macarrãozinho. Realmente ele é macarrãozinho reto, né? Esse aqui são roletinhos, né? Então, a capa do rolamento, ela vai vir aqui, tá? Vai vir para cá. E nós vamos fazer a montagem simplesmente desse núcleo do rolamento, tá? Então, eu já vou afastar aqui a capa, né? Já vou levá-la para trás. Porque depois nós vamos colocá-la aqui na caixa dela, tá? Bom, feito isso, nós levaríamos... deixa eu comentar aqui também. A frente do eixo, né? Vai esta porca aqui, né? Que depois vai ser colocado as flanges, né? Com os tipos de modelos que o torno vai fazer, que a máquina vai fazer, tá? Então as flanges, ela podem ser adaptadas a várias peças, tá? Ok? Então ela vai executar, sei lá, pode fazer um fechamento de tampa, pode fazer refilagem de concha, pode fazer talvez até um alisamento de uma panela, refilagem de frigideira. Então são várias situações de trabalho que ela poderá executar, tá bom? Então esta porca aqui, ela trava as flanges, tá? Então você vai rosquear aqui na flange, né? E vai apertar, obviamente. Ela tem uma chave que vai aqui, você pode estar batendo aqui o martelo na chave e apertando a flange aqui. Beleza? Ok? E na hora da montagem,
essa sequência tem que estar pronta, tá? Então é a porta que vai aqui, né? A tampa que vai fazer o fechamento do eixo aqui na caixa, né? Não pode faltar a tampa aqui, porque se você montar também este rolamento sem esta tampa aqui, vai ser a mesma coisa. Vai ter que remover o rolamento novamente, colocar esta tampa aqui, né? Para depois fazer a montagem do rolamento, tá? Então vamos lá. Nós estamos aqui na posição, vamos supor que nós já colocamos aqui o eixo na prensa, né? E nós vamos descer o rolamento, vamos colocar o rolamento com a mão mesmo, né? A gente vem aqui com as mãos, vai descer o rolamento até aqui, ok? No início aqui, ó, bem no início da pressão, ele tem um rebaixinho aqui, uma usinagem, aqui tem 55, né? 55 milímetros de diâmetro. Então, se aqui é removido uns 5 centésimos aqui, dando aqui uns 5, 6 milímetros, menor, tá? Do que 55, tá? Então, quando você entrar com o rolamento aqui, ó, você vai perceber que ele faz um pequeno encaixezinho de alinhamento aqui, que é para ajudar a ele não entrar torto, tá? Que ele não pode entrar torcido, né? Pode ser que ocorra na hora de colocar na prensa, ele queira dar uma torcida, e aí ele vai prejudicar a pressão aqui, tá? Aí também, depois eu tenho que estar batendo aqui para alinhar ele e tal. Então, esse rebaixamento ali de 5 centésimos, só para alinhar o rolamento, é muito legal, tá bom? E aí, colocamos o rolamento aqui, e o tubo, esse tubo, ele é colocado aqui, tá? E ele vai pegar justamente o núcleo do rolamento aqui interno aqui, ó, tá? Ele vai bater ali, ó. Ele vai ficar parado ali, ok? Encaixou ele ali. E aí você vai fazer a pressão, né? Na prensa, colocando a parte de cima da prensa aqui e vai começar o bombeamento, né? Esse bombeamento vai fazer com que o rolamento comece a descer. O rolamento vai começar a descer. Ok? E quando ele chegar no final, que ele bateu aqui no finalzinho do eixo, e você percebe, na pequena pressãozinha que você viu que estava indo, né? Às vezes a prensa, ela faz a prensa não, o rolamento, quando está sendo colocado no eixo, e ele está na prensa hidráulica, muitas pessoas ainda não ouviram esse barulho, né? Que eu fiz muito isso, então eu já ouvi, né? Muitas vezes, o ruído que faz quando você está colocando um rolamento aqui, tá? Então ele faz aquele barulho assim, né? E vai descendo o rolamento. Quando chega no final, ele faz e dá aquela brecada, tá? Aí não vai mais, não adianta você forçar que não vai descer mais o rolamento. Então significa que já ele parou no stop dele aqui, ok? E aí a remoção do cano, né? Você vai fazer a remoção do cano aqui. Vai tirar o cano, né? Esse cano aqui já não vai servir mais para esta tarefa, ok? E ficamos assim na primeira montagem, tá? Já fica aqui a porca, né, que vai segurar a flange, a tampa, que vai fechar o conjunto, o nosso rolamento está colocado no eixo aqui, tá? Neste momento, você já poderá estar passando aqui aquela graxa azul, né, que é uma graxa de alta temperatura, né, e também para eixos que gira aí sob pressão, tá? Então, não é só temperatura de calor assim porque gira, né, mas sim porque aqui ele vai sofrer uma pressão frontal, esse eixo aqui, né, devido aos equipamentos que vai estar aqui e o hidráulico vai bater aqui na frente. Então ele vai sofrer uma pressão na conicidade do rolamento. E aí ele pode gerar aquecimento. Então se você não tiver uma graxa adequada, ele vai gerar calor aqui, tá bom? E você encurta o tempo de vida do rolamento, tá bom? Vamos lá então, continuando a nossa sequência. Feito isso, né? Aqui já fica na espera. Nós partimos para a capa do rolamento que vai aqui na caixa, tá? Então, para esta colocação de capa aqui nesse conjunto, percebam que aqui também foi feito um alívio, né? A nossa capa de rolamento externa, ela tem 97 milímetros, tá? E esse 97 é retificado e zerado, tá? Então é uma medida zero, tá? 97,00 aqui, tá? Então aqui, a gente jogou aqui 97 mais 5 centésimos, tá? A mais. Para que esta capa, deixa eu só movimentar ela aqui. Esta capa, ela possa adentrar aqui, ó, com as mãos. Ela vai fazer isso aqui, ó, livremente, tá? Mas alinhando a capa na próxima medida que tem aqui no fundo, né? Esta medida do fundo já contém pressão. Então nós temos aqui a medida externa aqui de 97 milímetros, né? Que é zerado, tá bom? E na medida aqui da pressão, né? Nós temos 1 centésimos abaixo de 97, tá? Apenas 1 centésimo, tá bom? Seria 96,99 centésimos de milímetro, apenas 1 centésimo abaixo de 97. Tá bom? Se nós pegarmos aí 1 milímetro, nós estaríamos dividindo 1 milímetro em 10 partes. E se nós pegarmos 1/10 de milímetro, nós estamos dividindo ele também em 10 partes.
né? Então nós estamos tirando apenas um pedacinho desse décimo, né? Apenas um fiozinho de cabelo, né? De pressão aqui. Isso pode não parecer bastante, mas quando a medida é zerada aqui, se eu deixar a medida 0 aqui e 0 aqui, também já é uma boa pressão. Então, 1 centésimo abaixo aqui é uma boa pressão para uma capa de rolamento que vai só simplesmente deslizar aqui, né? É muito suficiente já, ok? Então vamos lá, vamos colocar a capa do rolamento, né? Então ela tem que ficar livre aqui logo na entrada, tá? Ela não vai começar, não precisa começar a pressão desde aqui para chegar lá no fundo com pressão desde o início, né? Então a gente faz um alívio aqui frontal, quase que a mesma distância aqui de espessura da capa, ok? Apontou ali, então ele vai esperar, né? Que com as mãos a gente não tem como empurrar para o fundo mesmo, né? E colocamos o nosso tubinho, esse tubo para colocação da capa, né? E aí também você pode colocar essa peça aqui também na prensa, né? Já que ela é pequena, tá? Ela tem 300 milímetros aqui no total, não é uma peça grande, tá bom? Não é muito comprida, aliás, né? E nós já vamos agora colocar na prensa, tá? Está aqui na prensa, né? Já está apoiado aqui na mesa. Vamos apoiá-la aqui na mesa, tá? Vamos supor que a minha tela seja a mesa, né? Aí apoiamos aqui na mesa da prensa. A capa do rolamento, nós colocamos ela ali com as mãos. Ok? E aqui a gente vai descer, colocar com as mãos aqui em cima da capa do rolamento, bem alinhadinho ali. Esse tubo, ele foi construído com tubos de cano d'água, né? Que ele tem uma parede espessa, pode chegar talvez até a 4 milímetros de espessura. E aí torneado, né? Para a entrada dele aqui, né? Então esse tubo aqui ele tem 5 centésimos abaixo dos 97, tá? É o suficiente para ele entrar até embaixo aqui e sair com as mãos, né? Retirada com as mãos, tá bom? E aí você estaria colocando aqui a prensa, né? Aqui em cima. Estaria bombeando a prensa, né? Para colocar a capa do rolamento. Então ele vai descendo ali, encostou. Já pode retirar aqui com as mãos, né? Beleza? Essa parte aqui sai. E nós vemos aqui a capa do rolamento colocada no fundo, né? Que nós vamos visualizar aqui, né? Então a capa, ela foi descendo aqui, apertando, né, com a prensa, e ela para no encosto dela aqui. Parou, ok? Belezinha? Então agora nós visualizamos aqui, já o rolamento no fundo, né, encostado lá, ok? E essa etapa já está pronta para receber o nosso eixo com o rolamento, tá bom? Então todo esse conjunto aqui já vai ser colocado ali e virado para a prensa já com o eixo colocado na caixa. Bom, pessoal, então aqui na parte traseira aqui do nosso equipamento, né, que está sendo montado, esta é a sequência que vai ser a montagem, né? Então a capa, ela vai em primeiro lugar, né, aqui dentro, ok? Depois a gente coloca o rolamento, que também ele é batido aqui dentro, né, ou prensado, como queira aí, tá? Depois vem a arruela para a porca de castelo, né, que ela tem uns rasguinhos aqui, como você pode ver, ó. Então essas ranhuras que você está vendo aqui, ó, ela é travante aqui em cima da porquinha para ela não soltar, né? Veja que ela fica presa, ela tem a arruelinha tem uma parte aqui, ó, ela vai ficar presa no eixo, tá? Ela fica presa aqui nesse fresamento aqui, ó, e o fresamento é feito bem em cima do roscado aqui, tá? Então quando você fizer esse fresamento aqui, passa uma liminha aqui, né, limpando aqui o fiozinho do fuso aqui, né, para que não fique cavaco aqui e acabe atrapalhando na hora que você for roscar a porca aqui, ok? Então vamos lá, né, vamos colocar a capa do rolamento. Você estaria levando esse equipamento aqui também para a prensinha, né, ok? E vai colocar com as mãos também a capa do rolamento, né? Ela vai descer aqui também com aquele alívio que nós já comentamos da primeira aqui embaixo, né? Do início do eixo, tá? E aqui também a mesma coisa, né? A capa ela fica soltinha aqui no início, tá? Então colocou ela aqui, você já vai vir com o tubo da montagem para o eixo, né? Vai estar colocando aqui o tubo que vai fazer a prensagem. Então você vai colocar o tubo aqui. Veja que esse tubo é um pouquinho diferente do primeiro, né? Porque por causa da ponta do eixo aqui, tá? Então ele é um pouquinho maior. Você vai colocar o tubo aqui, também com aquela mesma medida dos 97,5 centésimos abaixo, né? Ok? Então fica com 96,95 abaixo, né? E agora é só colocar a prensa aqui, né? Você vai fazer aquela prensagem, encostou o rolamento ali no fundo, beleza? É só tirar o copo daqui, né? E a gente verifica o encosto do rolamento aqui dentro. E aí a gente vai descer aqui, ó, como se estivesse simulando, vendo o que está acontecendo, como você está prensando a capa, né? Ele encostou
encostou aqui na parte de parada dele do stop da caixa aqui, né? Ele vai parar, vai ficar parado ali, não vai descer mais, né? Beleza? E fica assim, né? Com a capinha ali dentro, esperando o rolamento que nós vamos colocar agora. Neste momento, nós já também passamos a graxa azul ali, né, na capa. Bom, pessoal, então agora nós estamos prontos para levar o equipamento na prensa novamente, né? Para colocarmos o rolamento na parte traseira do nosso equipamento, né? Nós pegamos, então, internamente, né? Nós passamos a graxa azul, tá, na capa. Pegamos o nosso rolamento, descemos ele aqui, colocamos ele com as nossas mãos aqui dentro, tá? Até... Percebam que aqui no início, ele vai ter um roscado, né? Então quando você colocar ele aqui com a mão, ele vai descer, vai passar ali bonitinho, por quê? Pode ser que tenha 5 centésimos abaixo da medida da pressão que foi dada no eixo. Então ele vai deslizar aqui com as mãos, mas vai chegar um ponto ali que ele vai parar, porque a partir daí ele tem a pressão do eixo, né? Que são 1 centésimo a mais da pressão do rolamento, né? Que o rolamento tem 50 milímetros, o eixo tem 50,1 centésimo de pressão, ok? Que é o suficiente para ele ficar bem seguro aqui na parte traseira aqui do nosso equipamento, tá? Bom, então feito isso, passamos graxa ali bonitinho. Nós podemos pegar a nossa tubulação aqui, né? Vamos encaixar ali dentro do rolamento. Colocamos no eixo aqui, bonitinho. Perceba que o cano, ele só pode pegar na parte interna do rolamento, tá? Ele não pode estar maior aqui, muito grande, e pegar aqui na gaiolinha aqui, né? Dos macarrãozinhos ou dos roletinhos, né? Que estraga tudo, tá bom? Então ele só pode pegar na parte interna mesmo do aço aqui do rolamento, tá, pessoal? Vamos lá, então. Vamos colocar o nosso rolamento, né, encaixar ele ali. Nós estaremos dando pressão aqui com muita cautela, porque nós temos que perceber quando ele realmente chegou no final, tá? Porque a pressão dada aqui com o hidráulico, você pode danificar o rolamento. Então, tem que ter uma atenção muito grande aqui. Se for necessário, eu vou explicar. Vamos colocar primeiro o rolamento, tá? Vamos colocar aqui dando a pressão, né? Então, a gente deu a pressão aqui. Encaixamos o rolamento no local. Vamos supor que nós colocamos, tá? A gente deu a pressãozinha ali e colocou. Nós retiramos o tubo, né? E agora nós vamos verificar o nosso rolamento ali dentro, né? Deixa eu só deixar invisível aí a estrutura, né? E a nossa capa, percebam que ela está aqui embaixo, tá? Toda essa parte desse risco aqui para baixo, aqui dentro já é a nossa capa. Então vamos supor que nós colocamos o nosso rolamento ali, ó, ok? Nós colocamos o rolamento ali. Perceba que ele encostou na capa do rolamento, tá? E ele já parou, né? Já deu aquela parada dele ali. Então não pode ser mais forçado, tá? Ok? No momento, né, nós podemos verificar com as mãos aqui se o eixo está livre, né? Então nós estaremos fazendo um movimento de rotação aqui do eixo, verificando se ele está livre, né? Se está legalzinho. Então, como eu queria explicar é o seguinte, se acaso você for pôr na pressão e achar que vai danificar o rolamento, você pode estar com esse tubo aqui colocando aqui, ó, e colocando o eixo em cima de uma mesa, né? E vai por pancadas mesmo aqui atrás, né? Você vai dando pancadinhas até e vai vendo o ajuste do eixo, tá? Vai rodando o eixo, né? É como se você estivesse com ele colocado, essa estrutura colocada na máquina e tivesse tirado só o eixo lá, né? E aí você estaria levando o eixo para lá e estaria colocando alguma coisa aqui na frente para segurar o eixo, para não andar para frente. E você estaria colocando esse tubo para bater o rolamento ali dentro, né? Estaria batendo lá, tá bom? Ok? Para fazer o ajuste, né? E aí você estaria verificando a folga aqui, né? Se não está com folga axial aqui, né? Se não está muito solto. E aí você estaria batendo novamente o rolamento ali para que você faça o ajuste, tá bom? Bom, feito isso, né? Nós já podemos cancelar nosso tubo ali. Agora vem a parte de travamento, né? Então, a arruela do castelo já é colocada lá no eixo, tá? Nós vamos colocar ele ali, se aproximar ele ali. E a porquinha também. Já vem sendo colocada ali para a gente adaptar ela, ok? Vamos colocar a arruelinha do castelo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer girar aqui sem ter problema da gente errar. Eu vou girar aqui a arruelinha. Percebam, né, que ela tem aquele engate, né, que vai entrar aqui dentro, tá? Então ela entra ali, ó. Dá só uma giradinha nela ali para ela ficar mais... Beleza? E colocamos ela lá no fundo, tá bom? Ela vai lá no fundo. Ela tem que ficar encostada no rolamento, tá, pessoal? Você perceba que aqui ficou faltando um pouquinho, né, para a arruela de castelo, né? Ela não vai encostar lá. O que nós faríamos, né? Colocaríamos uma arruela lisa ali para fazer essa parte, né,
que pode ser que aconteça mesmo, tá, pessoal? De estar fazendo a usinagem, né? E termos esta falha aqui, tá? E aí a solução seria colocar uma arruela lisa aqui, tá bom? É o que nós vamos fazer. Então nós estaremos construindo aqui uma arruela 50,3. Diâmetro externo aqui pode ser 60. E cortamos ela com 8 milímetros. Ok? Então nós afastamos aqui, removemos, né, a arruelinha de castelo e a porquinha e colocamos o anel para preencher aquela parte, né, que ficou faltando, né, porque se eu montar desse jeito aqui, não vai ter efeito nenhum a nossa porquinha aqui, tá? Pode ser que ao longo do tempo de serviço ele venha causar folga no eixo, tá? Então este calço aqui desta arruelinha vai impedir que isso aconteça, ok? Então vamos lá, vamos colocar a arruelinha no eixo. Olha que legal. Então, ela vai fazer a parte ali do preenchimento, né? Ok? Ela encostou ali no rolamento. Veja que agora já ficou bem mais legal aqui, né? O nosso colocamento aqui colocação aqui da arruelinha de castelo, né? Vamos levar ela lá. Veja que bacana, ó. Ela já vai encostar na arruelinha de espera ali, né? Vai ficar pronto, legalzinho, bonitinho. Já podemos colocar a porca. Veja que nós já fizemos uma manutenção aqui, tá? Foi um serviço de manutenção aqui, tá? Então nós descobrimos o defeito ali e já solucionamos o nosso problema, tá? E o defeito solucionado, tá? Ok? Então nós levamos ali a porca, né? E rosqueamos, né, essa porca, tá? Que ela é a rosca direita, tá? E vai ser levada até encostar na arruelinha de castelo ali, tá bom? Ok? Apertou, né? Pega um punção, bate aqui nessa parte aqui abertinha aqui, né? Bate um punçãozinho aqui, até encostar mesmo, né? Porque o rolamento aqui está com uma pressãozinha, né? Então você pode bater aqui realmente, tá? Verifica o eixo novamente se ele está livre, tá? E depois você vai travar, tá vendo essas pontinhas que tem na arruelinha aqui, ó? Aonde coincidir aqui na porca é onde você vai abaixar esses travantes aqui, para travar a porca. Aí veja, ela fica assim, ó. Então você vai abaixar aqui, ó, com uma chave de fenda, alguma coisa, e vai pegar um punçãozinho e bater em cima, né? Dessas chapinhas, né? Que coincidiu com o castelo ali, ó. Abaixou, sei lá, se der 2 ou 3, se você conseguir pegar na porquinha aqui, né? Deixa eu só dar mais uma ajeitada na porquinha que não ficou bem legal aqui, tá? Aí, ó. Tá bom? Então, vamos supor que você conseguiu abaixar aqui 2 ou 3 chapinhas dessa daqui. Bateu o punção ali, ó. Tá? Travou ela. As outras não tem como abaixar, não adianta, né? Somente as que você conseguiu abaixar ali, ó. Tá bom? E aí, travou a porca. Beleza. Verificou-se o eixo aqui. Se ele está rodando aqui, ó, girando com as mãos tranquilamente aqui, né, sem problema nenhum, tá bom? Não está amarrando, né, não está segurando, não tem nada prendendo ele aqui, ó, tá? Então está pronto, apto para o trabalho, tá bom? Agora, bom, aqui, né, pessoal, é só colocarmos a tampa aqui, né? Já visto que nós já estamos com o rolamento ali lubrificado, a arruelinha do castelo já está travando a porca aqui, né? Já apertamos, verificamos, né, o eixo que ele não está com folga, né, está rodando livremente, bonitinho. E agora é só colocarmos a tampa, né, para finalizarmos a montagem deste conjunto. Colocamos a tampa ali, no local. Rodamos ela até ela encaixar nas suas furações ali, né? Respectivos furos. Ok? E aí depois é só colocarmos os parafusos, montarmos com os parafusos, tá? Beleza? Agora, ainda falta a nossa polia, né? A respeito da polia, ainda nós não sabemos ainda a posição dela, que vai ficar lá na máquina, né? Nós já temos tudo feito aqui, tá? Bonitinho, legalzinho. Mas nós precisamos saber qual será o alinhamento da polia do motor, né? Então a colocação dela aqui agora não é necessária, tá?
Mas ela iria aqui para fechamento de toda a nossa ideia aqui do vídeo, né, de montagem, tá bom? Ficaria assim completo, tá? Mas vamos supor que já estivesse a máquina pronta, ela já estivesse também rodando lá, né, na máquina, tá? Então, ela estaria já sendo colocada aqui. Mas no momento não é necessário, né? Então, podemos deixar ela de fora, né? E montarmos a polia quando a máquina estiver sendo montada, né? Já finalizando ela. E aí é feito o alinhamento, tal, bonitinho, tá? Todo já com o projeto concluído. E aqui nós temos a conclusão, né? De todo o nosso projeto aqui de montagem, né? Que foi levado para manutenção, né? Vamos supor que já tivesse feito a máquina, né? Já foi para manutenção, voltou e montamos todo o conjunto, tá bom? Vamos ver como que ela fica aqui dentro montada? Vou remover isso aqui. Olha só. Fica assim, ó, um rolamento oposto ao outro, tá? Então, esse fica aqui, né? E o outro fica assim, tá bom? Eu achei uma boa ideia, né? A gente mostrar como que fica a montagem aqui interna. Veja aqui o travamento da arruelinha ali, né? De castelo. O anelzinho de encosto no rolamento aqui também, tá? Ele serviu de preenchimento de espaço aqui. Nos poupou um grande trabalho, porque teria que levar esse eixo lá, fazer o avanço do roscado. E aqui não, né? A gente construiu um anelzinho. Foi feito a correção aqui desse probleminha. Deu certo, ok? E montou, ficou legal. E é o que importa, tá? Montou, ficou bacana, ótimo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.